Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rosset, S.J. A Árvore Obediente. Ano 1575, Orleans, França. O capuchinho Frei Pacífico de São Gervásio, orador de grande reputação e extraordinária virtude, recolhia com sua admirável pregação admiráveis frutos de santidade na cidade de Orleans. Um famoso herege calvinista se apresentou diante do pregador para com ele disputar acerca da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. O sábio e virtuoso capuchinho apresentou-lhe uma grande quantidade de argumentos para prová-la, mas o herege, embora vendo pulverizados seus erros e objeções, declarou que, apesar de tudo, jamais creria no que ensina a Igreja Católica sobre a Eucaristia. A razão que tenho para isso é que, assim como os vossos argumentos não são capazes de fazer esta frondosa árvore, e apontava para uma de grande altura que estava no fundo do jardim, toque o solo com os seus ramos e folhas da parte de cima, da mesma forma eles não podem me convencer da presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Ao ouvir o capuchinho semelhante provocação, inspirado por Deus, disse ao heresiarca: E se a árvore inclinar seus ramos até tocar o solo, como dizeis, crereis então na presença real de Jesus Cristo no sacramento? O herege, com riso sarcástico, respondeu: Se isso acontecesse, não teria nenhuma dificuldade em crer no que os católicos creem. Na mesma hora, se ajoelhou o religioso, juntou as mãos e, erguendo os olhos, suplicou ao Todo-Poderoso que lhe assistisse naquela ocasião, porque era a sua glória que estava empenhada. Levantou-se e, animado com fé viva, dirigiu-se à árvore e, em nome de Jesus Cristo, lhe ordenou que, para provar a verdade do mistério eucarístico, inclinasse seus ramos até tocar o solo. Momento solene e de grande expectativa. Como se a corpulenta árvore fosse capaz de entender o que se lhe ordenava, inclinou no mesmo instante seus galhos até tocar com a folhagem da copa a verde grama que crescia ao redor de seu tronco. O herege, ao ver tão estupendo prodígio, fez instintivamente sobre si mesmo o sinal da cruz e creu na presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. E por seu exemplo e autoridade se converteram inumeráveis outros hereges à verdadeira fé de Cristo. Pavor de um menino. Ano 1601, Villuenyan, Espanha. Na cidade de Villuenyan, situada entre os rios Jiloca e Mesa, não muito distante de Munébrega, morreu no dia 8 de novembro de 1601 Dom Pedro de Goim, marido que foi de Dona Joana de Heredia. O sepultamento se anunciou para o anoitecer do mesmo dia. Chegada a hora, subiram 2 meninos para o campanário da igreja para tocar no enterro e, concluído aquele piedoso ato, se retirou o povo para suas casas. Depois dos últimos toques de costume, desceram os meninos da torre e, estando ainda na escada, um gritou para assustar o outro: Olha que o morto vai te pegar! Ouvindo isso, impressionado e cheio de pavor, o menino se pôs a correr. E, ao passar pela igreja, deixou a vela acesa que levava nas mãos sobre a mesa do altar-mor, não parando de correr até que chegou à rua. Fechadas pouco depois as portas da igreja, a chama da vela consumiu-a rapidamente e atingiu o tecido que revestiu o altar, que assim se dispôs a queimar. Queimou-se de fato, e atingindo o fogo o sacrário e o retábulo, começou a abrasar tudo, até chegar ao lindo madeirante que adornava o teto da igreja. Os habitantes da cidade, entregues ao sono, ignoravam por completo que a igreja estivesse ardendo. Sem embargo, como um habitante de Munébrega se levantasse à meia-noite para cuidar de seus cavalos, notou um grande resplendor no céu e quis averiguar de onde procedia.
e, surpreendido, viu que se originava das chamas que saíam do templo paroquial. Imediatamente deu alarme, e os habitantes da cidade, descalços e mal vestidos, acudiram pressurosos para apagar o fogo, que lograram atalhar depois de grandes esforços. Sua maior preocupação foi logo saber se o Santíssimo Sacramento se tinha reduzido a cinzas, e por isso, cheios de fé e devoção, passaram alguns pelo meio daquela multidão de brasas. Um desses corajosos foi o cura Dom Pedro Colás, que, vendo o sacrário queimado, mas fechado, abriu-o e, com grande surpresa, deu-se conta de que tinha desaparecido o Senhor, pois nada continha dentro, nem mesmo o arcazinha de prata que encerrava as sagradas hóstias. Começaram então a separar brasas de brasas, apagando por completo aquele vulcão, e depois de algum tempo, a uma distância de 15 pés em linha reta do tabernáculo, descobriu-se a Sagrada Eucaristia, colocada sobre o piso, coberta com o mesmo tecido carmesim que antes tinha por véu. Em redor dela se formara, durante o incêndio, uma espécie de capela, com uma vara no alto, formada pelas próprias brasas, que pareciam adorno de rosas vermelhas, e no tecido que cobria o recipiente metálico se haviam depositado 3 brasas pequenas que resplandeciam como estrelinhas, servindo assim de ornato entre tantas maravilhas. Alegres todos do povo, por ser encontrado o Santíssimo Sacramento, louvaram e glorificaram a Deus, dando-lhe infinitas graças pelos prodígios que presenciavam. O cura abriu a arcazinha de prata e verificou que as sagradas hóstias, 6 pequenas e uma grande, estavam tão brancas e intactas como quando ali tinham sido depositadas. O cura avisou de todo o acontecido o venerável bispo de Tarazona, Dom Diego de Iepes, que ordenou que se conservassem as hóstias até a próxima visita pastoral, quando seriam examinadas. Durante 7 anos se conservavam incorruptas as sacrossantas hóstias e, apesar de tão manifesto prodígio, determinou o referido prelado consumi-las no santo sacrifício da missa. Somente se venera hoje, em Villenhã, a arcazinha de prata, feliz concha daquelas divinas pérolas, obtendo os fiéis que a veneram extraordinários favores do céu. Chuva copiosa. Ano 1603, Ilha de Chio, Turquia. Em 1603, a ilha de Chio estava ameaçada por uma grande miséria, porque a falta de chuva havia esterilizado por completo os campos. A situação era tão desesperadora que os próprios turcos maometanos suplicaram aos cristãos que fizessem uma procissão com o Santíssimo Sacramento para obter o favor de Deus. O cortejo foi prontamente organizado e os muçulmanos quiseram que suas tropas fizessem escolta ao Deus da Eucaristia. Esse ato público de fé e confiança em Deus não ficou sem recompensa, pois mal a procissão começou a desfilar pelas ruas, densas nuvens se acumularam no céu e em poucos minutos desabou uma copiosíssima chuva, precisando os concorrentes se refugiarem precipitadamente na igreja. A chuva benfeitora durou 3 dias, devolvendo à terra sua fertilidade e com ela a esperança de uma abundante colheita. O milagre foi tão evidente que um grande número de maometanos se converteu à fé de Cristo e o governador da ilha se sentiu na obrigação de favorecer os católicos, outorgando-lhes extraordinários privilégios e franquias. Na cidade condal, ano 1651, Barcelona, Espanha. Iniciava-se o ano de 1651, quando se declarou na cidade condal de Barcelona a peste bubônica, que em breve encheu os hospitais de enfermos e os cemitérios de cadáveres. Tanto recrudesceu o mal que já em fevereiro foi preciso transformar em improvisado hospital o grandioso convento de Jesus, porque ia crescendo cada vez mais o número dos enfermos. Pouco depois, já se tinha tornado quase impossível a assistência a tantos empestados,
muitos dos quais morriam no mais completo desamparo. Em tão lastimável situação, fizeram-se preces fervorosas e procissões de penitência, nas quais multidões de inocentes meninos, vestidos de branco, clamavam ao céu: piedade, misericórdia. Era comovedor o espetáculo e grande a compunção de todos os assistentes, que derramavam abundantes lágrimas. Satisfez-se o Senhor com este fervor religioso, mas houve por bem dilatar o remédio para o mês de agosto, que era precisamente o mais temido pelos excessivos calores próprios da temporada. No mês de maio, não restavam sacerdotes diocesanos para a administração dos sacramentos e, para suprir sua falta, repartiram-se os religiosos de diferentes ordens pelas paróquias. Faleceram muitos neste santo exercício, mas nunca faltou quem, com zelo e caridade, se dedicasse e se expusesse ao voluntário martírio para o bem das pobres almas redimidas pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. A paróquia de Santa Maria do Mar foi confiada aos carmelitas descalços, e depois de 4 deles terem sacrificado suas vidas, ocupou seu lugar o 5º, padre Frei Antônio de São Mateus. 3 vezes foi contagiado, e nas 3 o preservou o Altíssimo, maravilhosamente em vida. Ia o zeloso carmelita com um santo crucifixo erguido ao pescoço, com uma campainha na mão. No primeiro dia que saiu da igreja, levando consigo o Santíssimo Sacramento para cumprir seu sagrado dever, achou na porta 2 belos jovens com trajes de fidalgo e com archotes nas mãos, aos quais o acompanharam com grande compostura pelas ruas e casas em que entrou, sem deixá-lo um só momento, até que retornou à igreja e depositou no sacrário o Santíssimo Sacramento. Então lhe disseram: vá descansar, padre, que o senhor bem o precisa. E no mesmo instante desapareceram. Esse fato maravilhoso se repetiu todos os dias, sempre que saía levando o santo viático consigo durante vários meses. Nem antes nem depois disso apareceram os referidos fidalgos, nem foram conhecidos de ninguém de Barcelona, nem de fora dela, o que deu lugar a crer que não eram cortesãos da terra, mas anjos do céu, encarregados de honrar a Jesus sacramentado em sua visita aos enfermos empestados. A presença real. Ano 1608, Les Umes, França. Paróquia de Umes Saint-Florent, distante poucas léguas de Saumur, foi ilustrada no século XVII com o prodígio eucarístico. No sábado, 2 de junho de 1688, ao ser colocado o Santíssimo no ostensório, apareceu Jesus Cristo na hóstia sacrossanta durante 1/4 de hora, na presença de mais de 100 pessoas. Formou-se uma espécie de nuvenzinha sobre o cristal do ostensório e viu-se a figura do Salvador, do meio corpo, em alto relevo, como que saindo do cristal e cobrindo quase toda a sagrada hóstia. Tinha as mãos cruzadas, uma sobre a outra, a direita sobre a esquerda, e vestia uma túnica branca. Os cabelos eram de cor castanho claro, partidos na frente e caíam por cima dos ombros. O Salvador aparecia como jovem, de uns 25 anos, de belos e brilhantes olhos, com a cabeça um pouco inclinada sobre o ombro direito e a barba graciosamente partida. O milagre se operou quando se cantavam as palavras Verbum caro panem, que se acham no final do hino Pange Lingua. Foi o sacerdote, o oficiante, que primeiro notou o prodígio e, querendo certificar-se de que seus olhos não enganavam, perguntou ao sacerdote assistente se via algo na hóstia. Ele respondeu que nela havia a figura de um jovem, e no mesmo instante se levantou e, tomando o ostensório, o depositou sobre o altar, para que todos os presentes pudessem contemplar bem a imagem. O sacerdote, voltando-se então para o povo, disse em alta voz:
Se há entre vós algum incrédulo que duvide da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, que se aproxime, pois eis que nosso Senhor aqui se manifesta visivelmente. Ante essas palavras, em grande número de pessoas se aproximaram e todas viram com muita clareza a figura do Salvador. Um prodígio tão extraordinário comoveu a todos os circunstantes. Os sacerdotes e fiéis derramavam copiosas lágrimas de emoção. A notícia da milagrosa aparição difundiu-se por todas as partes. Monsenhor Henri Arnaud, que era então bispo de Angers, teve notícia do acontecido pelos relatos dos fiéis que o tinham presenciado e por uma carta do vigário local. Depois de ter ouvido durante 15 dias referências unânimes e concordes ao prodígio, quis ir pessoalmente visitar a paróquia onde ele se tinha operado. O padre Le Royer, o doutor em teologia e secretário do bispo, acompanhou-o nesta visita, que se realizou no dia 17 de junho de 1668. 5 dias depois, o senhor bispo mandou imprimir uma carta pastoral, cujo teor se chama Na Dissertação Apologética de Grandet. O prelado ordenou que a hóstia milagrosa fosse conservada na igreja dentro de uma urna e que todos os anos, no sábado, infra-octava de Corpus Christi, se celebrasse solenemente na referida igreja o aniversário da aparição. A hóstia santa desapareceu em consequência do furor sacrílego da Revolução Francesa, mas ainda se mantém lembranças do milagre de 1668, pois no muro do coro, a 1,66 m de altura, vê-se o nicho que guardava a urna com a sagrada hóstia, e por cima do nicho lê-se ainda uma inscrição em mármore negro, alusiva ao milagre. Fluxo de sangue. Ano 1725, Paris, França. Corria o ano de 1725 e a jovem Ana de La Fosse havia já 20 anos que sofria, em Paris, de uma pertinaz e quase contínuo fluxo de sangue, em consequência do qual, chegado a um extremo tal de debilidade, que nem sequer apoiada em muletas conseguia dar um passo. Seus olhos já não podiam suportar a luz e todo o seu corpo estava tão dolorido que o menor movimento lhe causava indizíveis dores e desmaios. Uma viva dor nas costas a impedia de ficar deitada, sendo preciso levá-la nos braços para que pudesse ir de um lugar a outro. Nesse triste estado se encontrava enferma, segundo o testemunho jurado de diversos testemunhos dignos de fé, quando se aproximava a festividade de Corpus Christi. Deus despertou então no coração da enferma um grande desejo de pedir sua cura a Jesus Cristo sacramentado quando passasse por sua casa a procissão. Animada de fé viva e de grande confiança, fez-se levar junto à porta da rua e ali esperou, orando com fervor o momento em que passasse o divino Redentor. Quando lhe avisaram que o Santíssimo Sacramento ali estava, quis colocar-se de joelhos, mas, faltando-lhe as forças, pediu que a mantivessem nessa postura, não cessando de clamar em alta voz: Senhor, se vós quiserdes, podereis curar-me. Entre a multidão que acompanhava o Santíssimo, uns se mostravam maravilhados, outros se desagradavam do proceder da mulher, e houve também os que a tiveram por louca. Aproximaram-se pessoas dizendo que se retirasse, mas ela permanecia firme, movendo-se como podia para a frente e dizendo: Deixai-me seguir a meu Deus. Fé tão grande não podia ficar sem recompensa. De repente sentiu-se fortalecida e, com a ajuda de 2 pessoas que a acompanhavam, levantou-se. Mas como apenas levantada corria perigo de cair por terra, exclamou com ainda mais força do que antes: Senhor, deixai-me entrar em vosso templo e ficarei curada. Em seguida, disse às companheiras que a deixassem sem ajuda. E com efeito se pôs por si mesma a andar. Com grande admiração de todos,
até chegar à igreja de Santa Margarida, para a qual era conduzido o Santíssimo Sacramento. Até então, a hemorragia não tinha cessado, mas no momento mesmo em que pôs o pé no templo do Senhor, cessou por completo. A enferma, perfeitamente curada, permaneceu 1 hora e meia diante do altar, de pé ou sentada, ou de joelhos, e depois de ter dado graças ao seu divino benfeitor, voltou para casa sem auxílio de ninguém e acompanhada de muita gente que a queria ver para se certificar de tão milagrosa cura. Um sem número de protestantes creram no Santíssimo Sacramento e um deles declarou solenemente, diante do tribunal eclesiástico, que aquela cura só podia ser obra milagrosa do poder divino e que não cria que houvesse milagre mais provado do que aquele. Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti, S.J. Branca Pomba, ano 1772, Paterno, Itália. Em Paterno, perto de Nápoles, no dia 18 de janeiro de 1772, apareceu arrombado o sacrário da igreja paroquial de São Pedro, faltando 2 âmbulas que continham hóstias consagradas. Espalhada a notícia de tão nefasto roubo em toda a comarca, a consternação foi extraordinária e se fizeram piedosos atos de desagravo em reparação pelo enorme sacrilégio cometido. Passou-se um mês e teve início uma série de prodigiosos sucessos que alarmaram profundamente os habitantes do lugar. Apareciam a cada noite, em meio aos campos do Duque Grottolelli, um sem número de luzes resplandecentes como estrelas do firmamento. No dia 24 de fevereiro, viu-se uma imensa chama ao redor de um vasto palheiro. Acudiu então todo o povo para admirar o singular espetáculo e, julgando que fosse um sinal do céu que indicava onde estavam escondidas as sagradas hóstias, removeram com o arado algumas vezes a terra, sem obter o menor resultado. Viu-se então, perto de um álamo, sair uma vivíssima luz e aparecer no meio dela uma branca pomba, que, baixando logo ao pé de uma árvore, desapareceu repentinamente. Com grande ansiedade, se aproximaram todos do álamo, escavaram a terra e encontraram uma hóstia. O povo prorrompeu num grito de júbilo. O sacerdote, Dom Giacomo Guarino, colocou a hóstia santa no corporal e continuou buscando as demais até encontrar 40, que com extraordinária solenidade foram levadas em cortejo à igreja paroquial. Na noite seguinte, viram com não pequena surpresa que no mesmo campo resplandecia de novo uma vivíssima luz, cuja extremidade tinha a figura de uma rosa acesa, repetindo-se o sinal das chamas no palheiro, como nos dias anteriores. Buscaram com maior afinco as hóstias restantes, que foram por fim encontradas com grande satisfação da ansiosa multidão. Acudiu logo todo o clero e também o povo, atraído pelo toque dos sinos, sendo levado o Santíssimo Sacramento à igreja entre longas fileiras de pessoas que, com tochas acesas nas mãos, entoavam cânticos de louvor ao Deus dos céus e da terra, oculto na Sagrada Eucaristia. Morte horrível. Ano 1834, Charlestown, Estados Unidos. Na noite do dia 11 de agosto de 1834, uma multidão de protestantes, assolada por um pastor, atacou durante a noite o convento-colégio das Irmãs Ursulinas de Charlestown, a 1 milha de Boston. Ao ruído da violência que derrubava tudo quanto se opunha à sua maligna intenção, despertaram sobressaltadas as religiosas e mal tiveram tempo de abandonar o edifício, pois já as chamas começavam a envolvê-lo. A chusma começou a saquear, roubando tudo o que supunha de algum valor. Entre os invasores havia um fanático protestante que, com mão sacrílega, teve a ousadia de abrir o cálice
e, tirando as sagradas hóstias, as meteu no bolso. Foi em seguida para um subúrbio de Charlestown e, entre seus companheiros de pilhagem, não cessava de se gabar da execrável profanação que cometera. Um irlandês católico que, por curiosidade, se aproximou deles, ouviu com espanto o sacrílego protestante e, quando este reconheceu-o por irlandês e católico, tirou do bolso um punhado de hóstias sacrossantas e mostrou-as com satânico olhar, cheio de desprezo e orgulho. Disse: Toma, toma aqui. Aqui está o teu Deus. O irlandês, diante de tanto cinismo, ficou estarrecido e sem poder articular palavra. Mas, no mesmo instante, o malvado protestante sentiu descarregar sobre si a ira do Senhor. Um grande mal-estar o obrigou a se retirar e, com indizíveis dores, morreu, lançando para fora suas próprias entranhas, como muitos séculos antes acontecera com Judas Iscariotes e com o miserável Ário. O católico irlandês, admirando o justo juízo de Deus, cortou o bolso do impuro cadáver onde estavam as sagradas hóstias e, cheio de reverencial temor, as depositou em mãos do senhor bispo diocesano. Duplo prodígio. Ano 1848, Bruxelas, Bélgica. Santa Micaela Maria do Santíssimo Sacramento, antes de fundar sua congregação religiosa, passou largas temporadas com seu irmão e sua cunhada. Sem recusar-se às honestas recreações, às quais era preciso assistir por ser seu irmão embaixador da Espanha na Bélgica, consagrava a maior parte do dia à oração e às obras de caridade. Estando em Bruxelas, ocorreu o fato que vamos referir. Deixemos falar a própria santa. Como eu padecesse de muita dor de estômago, em agosto de 1848, estava um dia deitada no meu sofá, esquentando-me a lareira, pois a dor era tão forte que tremia de frio. Entrou meu irmão para me perguntar a que horas queria o cabeleireiro, pois tínhamos um grande jantar em casa, ao qual assistiria todo o corpo diplomático. Não contes comigo, pois me sinto muito mal hoje. Tendo essa dor, só podia estar deitada. E teu vestido de Paris, que acaba de chegar para esta festa? Não percas tempo, eu nem consigo me vestir. Foi-se cheio de pena por ver sofrer e pela falta que eu lhe faria naquela ocasião. Eu lia, para me distrair, um milagre de umas sagradas hóstias que tinha ocorrido muitos anos antes, em Buis-Segner-Sizac, perto de Nivelles. No final, o livro dizia que Deus havia castigado um sem número de pessoas descrentes, e narrava tais castigos, um por um, aos que não tinham querido crer que as hóstias jorravam sangue. E hoje em dia, elas ainda se conservam sem corrupção, o mesmo ocorrendo com o sangue. Disse então para mim mesma: sim, creio. Basta que esteja aprovado por sua santidade. Mas se me tirasse esta dor de estômago, que me faz sofrer há 10 anos, e para a qual não achei remédio algum que aliviasse, se agora me desaparecesse esta dor, creria melhor ainda, embora eu a sofresse com resignação. Depois que pensei isto, me remordia a consciência e eu mesma dizia: faço mal em queixar-me por este padecimento, que hoje é minha única cruz, e é justo que sofra algo, pois nunca pedi ao Senhor que me tirasse. No mesmo momento, desapareceu a dor de estômago e não voltei a senti-la mais, apesar de fazer hoje 16 anos desses fatos, e nem sequer voltei a recordar como era a dor. Vesti-me, subi ao quarto de meus irmãos, que ao me ver tão elegante e com boas cores, me disseram: estás louca? Há 2 horas estavas morrendo e já agora estás boa? Os médicos achavam que era um câncer, mas como não voltei a ter sintoma algum, o fato chamou a atenção de todos da casa. A oração do lenhador. Ano 1880, Suíça.
Por volta de 1880, ocorreu o seguinte maravilhoso acontecimento. Um pároco ouviu de noite uma voz que o chamava e dizia: "Vá logo a tal ponto das montanhas da Suíça para levar a comunhão a um homem que vai morrer." O pároco se levantou, tomou o Santíssimo Sacramento, montou a cavalo e partiu, acompanhado pelo sacristão. Ao despertar da aurora, chegou ao lugar indicado e, vendo um velho lenhador, lhe perguntou: "Há algum enfermo na sua família?" "Que eu saiba, nenhum, graças a Deus." E mandou perguntar pelas casas do campo mais próximas, mas nenhum enfermo apareceu. Não sabendo o sacerdote explicar o que acontecera, determinou voltar para sua paróquia, mas o velho lenhador lhe disse: "Senhor padre, já que vós levais o Santíssimo Sacramento, e eu não posso, por causa de minha velhice, ir à igreja tão distante, descansai um pouco, depois ouvi-me em confissão, e em seguida dai-me a comunhão." "Muito bem", respondeu o padre, e satisfez os desejos do velho. Pôs-se depois em marcha, e mal se havia afastado 200 passos, foi chamado aos gritos por um jovem: Senhor padre, vinde rápido, que meu pai teve um ataque." Com efeito, o sacerdote acorreu e encontrou o velho já em agonia, mas com o rosto alegre e sereno. E ao ver o sacerdote lhe disse: "Foi meu anjo da guarda que vos enviou. Foi por minha causa que fostes ontem chamado. Eu estava perto da morte e não o sabia. Sempre tive especial devoção ao Santíssimo Sacramento, e como temia ser vítima de um ataque, um dia roguei ao Senhor que não me deixasse morrer sem receber o santo viático. Bendito seja Deus que me ouviu." Pouco depois de ditas essas palavras, com os sentimentos da mais acendrada piedade e com a paz do justo, o velho lenhador, assistido por seu próprio pároco, entregou a alma a Deus. Fé viva. Ano 1880, Mahón, Espanha. Em San Luís, povoado não muito distante de Mahón, vivia uma pobre viúva chamada Joana Cardona Vinente. Essa mulher cristã, embora de humilde condição e desconhecida nos fatos da história, tem seu nome escrito com letras de ouro no livro da vida, porque exerceu um verdadeiro apostolado entre a gente rude do povoado, servindo-se para isso de um bar que tinha aberto como único alívio de sua pobreza. Nesse bar, em que as pessoas também tomavam refeições, evitou muitos pecados e jamais permitiu que se infringisse o preceito da abstinência de carne imposto pela igreja, chegando a mandar embora, com varonil firmeza, os fregueses que pretendiam desobedecer tal preceito. Aos 59 anos de idade, lhe sobreveio uma grave enfermidade do estômago que não lhe permitiu alimentar-se mais do que com caldo de pescado. E depois de 20 anos de sofrimentos suportados com admirável paciência e resignação, se agravou ainda mais seu estado em consequência de um golpe de ar que a deixou encurvada, sem poder ficar ereta nem olhar para o céu. Corria o ano de 1880 e a pobre mulher fazia 8 meses que estava de cama, sem poder se mover. Como se aproximava a festa de Corpus Christi, sentiu a alma grande fé e confiança de que o Senhor poderia curá-la. Rogou, pois, aos vizinhos que a descessem à porta da rua quando passasse a procissão e mandou pedir ao sacerdote que levava o Santíssimo Sacramento que, quando passasse junto dela, aproximasse um pouco a custódia para adorar a Jesus na hóstia sacrossanta. Presente estava todo o povo, compadecido do triste estado da mulher, mas eis que no momento crítico de dirigir-se o sacerdote com a sagrada hóstia para a porta da casa onde jazia enferma, com grande surpresa e admiração da multidão, verificou-se o instantâneo prodígio de ficar ela completa e radicalmente curada de sua dupla enfermidade, sendo testemunhas de tão grande maravilha todo o povo e o pároco Dom Pedro Pons Banza,
que estava conduzindo o Santíssimo Sacramento. Viveu ainda 10 anos depois disso, sem experimentar a menor dor e comendo como nos dias de sua juventude. Dormiu por fim o sono dos justos em 1890, com a idade de 90 anos. Mamãe, estou curada. Ano 1889, Lourdes, França. Grande admiração causará ao leitor o milagre obrado em favor de Margarida Saboia, que chegou a Lourdes, mais parecendo um cadáver, pálida, sem voz, sem carnes e de aspecto espantoso, não pesando mais do que 16 quilos, embora já contasse 25 anos de idade. Nunca havia saído da cama, nem tomado alimentos sólidos. Quando partiu para Lourdes, o médico da família lhe dava somente 15 dias de vida. Quando chegou a Lourdes, estava tão mal, quase sem poder respirar, de modo que os médicos de Boreal nem se atreveram a tocá-la e não quiseram levá-la à piscina de água da Fonte Milagrosa. Contentaram-se em colocá-la junto à imagem da Virgem, diante da gruta. Ao passar o Santíssimo Sacramento, uma sacudida forte e irresistível a levantou de improviso da cama e a lançou por terra. Margarida se deu conta de que estava ajoelhada aos pés da maca e então se levantou, sem apoio algum e com toda a presteza, clamando resoluta: "Estou curada!" Atônita, sua mãe correu a seu encontro e a filha se abraçou a ela, chorando de emoção e voltando a repetir: "Mamãe, estou curada!" No mesmo dia, compareceu a Boreal, conforme declarou o doutor Boissair, ereta e bem firme sobre os próprios pés. Estava ainda muito debilitada, se bem que manifestando grande alegria. A partir daí, sua recuperação foi cuidadosamente acompanhada pelos médicos do Boreal. Poucos dias depois da cura, seu peso havia subido de 16 para 44 quilos e sua estatura tinha aumentado de 7 a 8 centímetros, e isso na idade de 25 anos. Foi o poder do Deus da Eucaristia que obrou esse milagre. O Transatlântico Encalhado. Ano 1902, costa da Flórida, Estados Unidos. Às 18 horas do dia 20 de junho de 1902, saía majestosamente do porto cubano de Havana, com destino a La Corunha, na Espanha, o belo transatlântico Afonso XIII. Pouco depois, apresentou-se o horizonte completamente cerrado por copiosíssima chuva, e como estivesse já o barco sob a poderosa influência da corrente do Golfo, teve que navegar com todas as precauções. Apesar das precauções, na madrugada do dia 21 de junho, o navio de repente encalhou num recife. Saíra da rota prevista devido a uma derivação da corrente geral, sendo desviado até a costa da Flórida, não longe do farol de Carisforte. Entre a tripulação, houve explicável alarma. O capitão Deschamps subiu a ponte e pôde estabelecer a posição exata do barco porque o horizonte começava a clarear, e entendeu que estava encalhado num recife molasses. Cerca de 800 passageiros iam a bordo e, quando se deram conta do que tinha acontecido e viram que resultavam inúteis as manobras ensaiadas para fazer o barco voltar a flutuar, espalhou-se entre eles um pânico indescritível. Surgiu sem embargo uma esperança quando passou por ali o vapor norueguês Diana. Atendendo ao pedido de socorro do navio espanhol, o capitão do Diana ofereceu reboque mediante a entrega de 10.000 pesos se conseguisse libertar o barco e 50.000 em caso contrário, ficando por conta do Afonso XIII proporcionar os cabos de aço necessários para a operação. Apertado pela necessidade, o capitão Deschamps aceitou tão onerosas condições, mas depois de se romperem 3 vezes os cabos de aço, nenhum resultado concreto foi obtido, permanecendo o transatlântico como antes, encaixado no meio das rochas. Por esse motivo se afastou o Diana,
perdendo-se logo de vista por entre as brumas do horizonte. Fizeram-se novas tentativas para libertar o barco até a meia-noite, hora em que o capitão ordenou que se aliviasse o carregamento, lançando ao mar mais de 1.500 sacos de grão de bico, mas o barco permaneceu insensível a tudo, não dando o menor indício de sair do Recife. Nesse interim, se haviam agrupado ao redor do barco, esperando o momento da maior e melhor presa, mais de 80 embarcações de pequeno porte, tripuladas por vaqueiros, homens de instintos cobiçosos e agressivos, sendo tanta sua impertinência e rapacidade que foi preciso afastá-los a tiros. A situação se agravava cada vez mais porque já tinha lugar a maré baixa e, em tão grande apuro, alguém teve a feliz ideia de recorrer ao céu, pedindo socorro. Anunciou-se, pois, a celebração do santo sacrifício da missa. Assistiram todos com grande devoção, como se fosse a última da vida. E aconteceu, ó prodígio, que no momento solene em que o sacerdote erguia a hóstia sacrossanta, o Afonso XIII começou a deslizar suavemente por cima do Recife, como se a força invisível de uma legião de anjos o empurrasse, e os tripulantes, ao ver flutuar ileso, em alto mar, o formoso transatlântico, entoaram um cântico de louvor ao Sagrado Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Depois de comprovada pelo capitão que o casco nenhum dano sofrera, o Afonso XIII prosseguiu sua viagem, chegando felizmente ao porto de La Corunha. O pequeno guardião de Jesus sacramentado, ano 1939, Almolda, Saragoza. Quando os comunistas entraram no povoado de Almolda, perto de Saragoza, quiseram que o encarregado do forno coletivo da aldeia queimasse no seu forno todas as imagens dos santos da paróquia. O forneiro, que era católico, recusou-se com valentia, mas um dos oficiais comunistas despedaçou as imagens e as jogou sobre o monte de lenha destinada a ser queimada. Junto com as imagens partidas estavam também os restos de um belo sacrário que o oficial despedaçara. Depois que o ímpio comunista se foi, o filho do forneiro, menino de 5 anos, notou entre o monte de lenha um objeto que reluzia. Tomou em suas mãos e deu-se conta de que era o cristal do ostensório e que por trás dele ainda se conservava a sagrada hóstia. Foi correndo até seu pai e lhe disse: "Papai, aí está Nosso Senhor." O forneiro não compreendeu no primeiro instante as palavras do menino, mas acompanhou-o até o monte de lenha e, vendo o objeto com a hóstia sagrada, pôs-se a tremer. "Toma-o tu, meu filho, que ainda és inocente." O menino tomou com todo respeito e reverência e o levou a seu quarto. Durante o dia, lhe fazia companhia todo o tempo que podia. Durante a noite, descansava junto a Jesus. Quando o povoado foi afinal libertado da tirania comunista, o sacerdote do local, acompanhado de uma procissão de fiéis, foi retirar o Santíssimo da casa do forneiro. Deu-se então conta de que prodigiosamente não se tinham corrompido as sagradas espécies durante os 2 anos em que haviam estado no quarto do menino e as consumiu. O menino se chama Antônio Penha, filho de José Penha Palás, forneiro do povoado de Almolda, província de Saragoza.